Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos! Mais um Café com Destino. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, para levar a sabedoria milenar para dentro da tua casa, da tua vida, do teu trabalho, da tua família, e assim você ter uma vida mais leve aqui na Terra até que a eternidade chegue. Olha, nós estamos muito felizes porque nessa semana toda nós trabalhamos a série Trabalho com Propósito. Como você ter o teu trabalho, o teu emprego, o teu empreendimento, o teu negócio com um propósito específico, né? Fazendo isso ser bom para você, afinal de contas, você passa mais tempo nele do que em casa. E a gente falou de várias coisas, como ética, como generosidade, a importância de você ter alguns comportamentos que vão facilitar o teu dia a dia no trabalho. Vamos entrar na nossa aula de hoje, que hoje a gente vai falar de fé no trabalho. Até onde vai a ética de você ter fé ou compartilhar a sua fé no trabalho? Eu, por exemplo, o meu trabalho é ser escritor, sou palestrante, treinador de pessoas, mentor de empresários, e eu entendo a questão da ética, porque cada um tem sua religião. O que eu faço, eu peço permissão para compartilhar a minha fé. Eu não sei se o Wesley estava na última, acho que estava, né? Eu falei assim, gente, se vocês me permitirem, eu gostaria 5 minutos de compartilhar a minha fé. Aí todo mundo, sim, milhares de pessoas na palestra. Aí eu, por 5 minutos, compartilhei minha fé. Por ética, a gente tem que ser educado, não tem que ser entrão, né? Não tem que ficar tentando enfiar a goela abaixo o que a gente acredita. Você não vai mudar o que o outro acredita com raiva, com violência ou tentando se impor. Ou é no amor ou não funciona. Ou é com sabedoria ou não funciona. Agora, independentemente de compartilhar a fé, como aplicar a fé no trabalho, que é outra coisa. Isso ninguém pode te proibir. Porque fé é acreditar naquilo que ainda não existe. Então você consegue usar o poder de acreditar sem duvidar a hora que for no trabalho. Isso ninguém pode proibir. Isso não é uma questão de ética. É só uma questão de crença, é uma questão de você acreditar. Então hoje nós vamos encerrar a série Trabalho com Propósito, teus negócios, tua rotina do dia a dia, no teu emprego, no teu trabalho, naquilo que você faz, e falando sobre fé. A fé pode mudar as coisas? Pode. A fé, Thiago, pode me fazer ser promovido? Pode. Só que, peraí, você não será promovido apenas pela fé. Você tem que estar preparado para essa promoção. Você tem que cumprir os requisitos dessa promoção. Mas a fé acelera? Pode, sim, acelera. Qual é o impacto da fé no meu dia a dia? É porque tem dia que você está desanimado e a fé te levanta. Tem dia que você não quer mais, a fé te faz continuar. Tem dia que você está achando que é impossível, a fé te mostra que sim, você vai conseguir. A fé é muito importante para o avanço profissional. Se você parar para pensar, por exemplo, quem tem seu próprio negócio, começou pela fé, sendo cristão ou não. Como assim, Thiago, pela fé sendo cristão ou não? Porque fé é a certeza das coisas que não se veem. A pessoa que começou um negócio, ela não via ainda o faturamento milionário, não via ainda a quantidade de colaboradores, mas começou. Deu um passo de fé. Acreditou sem duvidar em algo que não existia. Fé. Então eu te aconselho a pegar papel e caneta para a gente começar hoje a aula dentro dessa série poderosa, Trabalho com Propósito, aula sobre fé. Você já teve que tomar alguma decisão difícil no trabalho, Wesley? Porque esse trabalho é tão facinho para você. Difícil, pá. Não, é que toda hora eu tomo decisões difíceis. Já teve que tomar alguma decisão que você teve que usar a fé para tomar essa decisão? Já? Não pode contar, é muito íntimo. É muito íntimo. Deu certo. Já era. Então, assim, muitas vezes a gente toma atitudes pela fé no trabalho, né?
Um exemplo da minha vida, para quem conhece a minha história, dos meus 15 aos meus 20 anos mais ou menos, eu trabalhei com música, com estúdio de gravação, e era meu sonho na época e tal. E quando aos 15 anos eu procurei esse estúdio e pedi um emprego, eu falei, não posso te empregar, mas se você vier, eu deixo você ficar aqui aprendendo o serviço, mas eu não posso pagar. E aí, pela fé, eu comecei todo dia a aprender. Por que pela fé? Porque eu tinha que... Eu não pagava passagem nessa época, eu lembro por causa da camisa de estudante. Lá no Rio de Janeiro tinha isso, né? A camisa de estudante você entrava pela frente. Mas eu tinha que ir, gastar 1 hora e pouca, quase 2 horas até chegar lá, trabalhar todo dia para aprender. Fé. Isso me levou depois a ser contratado e me deu minha primeira networking. Tem gente que até hoje faz parte da minha networking, da minha rede de contatos, e isso começou no estúdio. Estou falando de 30 anos atrás, gente. 28 anos atrás. Ou seja, a gente não tem noção de onde a fé pode nos levar. Quando eu comecei a Casa de Destino, o Instituto Destiny, pela fé, eu só tinha uma palavra. Peguei e comecei. Quando a gente começou a obra da nossa sede aqui, pela fé, não tinha um dinheiro para fazer. Em 1 ano e meio concluímos sem dever nada. Você tem que entender o poder da fé no teu dia a dia e no teu trabalho. Você tem que entender como acreditar sem duvidar pode acelerar os processos na tua vida. Isso muda o jogo. Isso muda as coisas. Isso te leva para outro nível. Então hoje nós vamos entender algumas coisas de como a fé pode impactar o seu ambiente de trabalho. Segundo uma pesquisa do Barna Group, um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, lá dos Estados Unidos, 78% dos cristãos praticantes dizem que sua fé influencia diretamente na forma como eles trabalham. 78% dos cristãos praticantes dizem que a fé influencia diretamente. Assim, eu sou melhor no trabalho porque eu tenho fé, eu obedeço ao meu chefe porque eu tenho fé, eu reclamo menos e dou mais resultado porque eu tenho fé, eu bato minhas metas por causa da fé. Ou seja, tem outras coisas que você tem que fazer junto com a fé. Não adianta só acreditar se não tiver obras, né? A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta você só acreditar, tem que trabalhar. Mas a fé te ajuda nesse impulsionamento. No entanto, apenas 31% da pesquisa ainda, 31% afirmam que se sentem encorajados a expressar essa fé nos ambientes profissionais. Então aqui, 2 coisas diferentes. Ó. Uma coisa é você praticar a fé, ou seja, ninguém pode proibir isso, de você acreditar sem duvidar no teu trabalho. Mas só 31% dos cristãos se sentem à vontade em compartilhar essa fé com outra pessoa. Você sabia que através de Jesus Cristo a gente pode ter uma fé que remove as montanhas, que diminui as dificuldades, que nos leva para outro nível, que realiza o impossível? Só 31% se sente à vontade de compartilhar a sua fé. Ou seja, muitos creem, poucos agem quando se trata de mercado de trabalho. Muitos creem, poucos agem quando se trata de mercado de trabalho. Ou seja, é muito importante que você entenda que a fé tem um poder de quebrar muros e fazer a gente atravessar pontes que a gente não atravessaria. A fé dá coragem, a fé dá força. Inclusive, você que é nosso aluno, está acompanhando essa semana toda o Café com Destino, eu te encorajo agora você curtir o vídeo, compartilhar para o máximo de pessoas, se inscrever no canal. Não deixa de fazer isso não. Todos os dias, de segunda a sexta, 6h57 da manhã, levando esse conteúdo poderoso gratuito para você. Então não deixa de compartilhar, de curtir o vídeo e se não está inscrito nesse canal, se inscrever. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, livro que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, diz assim: trabalhem de bom ânimo em tudo que fizerem. Ou seja, trabalha com vontade, Teixeirinha. Trabalha animado, Wesley. Wesley sempre cabisbaixo, sempre vendo no WhatsApp. É engraçado que a gente aqui trabalhando, a gente está dando o nosso melhor. Ele fica assim, ó. Não, chateado com a vida, olhando o WhatsApp enquanto a gente está trabalhando. Te dando nossa aula aqui, dando o nosso melhor. É muito difícil.
E a Bíblia diz que é para a gente trabalhar com ânimo em tudo que a gente fizer, como se fosse para o Senhor. Tiago, você está querendo dizer que o apóstolo Paulo está me aconselhando a trabalhar no meu trabalho como se fosse para Deus? Está escrito exatamente isso. Trabalhe como se fosse para o Senhor e não para as pessoas. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e que o Senhor a quem servem é Cristo. Ou seja, Deus está prometendo uma recompensa para quem trabalha para o seu chefe ou para quem trabalha para a sua própria empresa, trabalha para si mesmo, para quem trabalha como se fosse para o Senhor. Ou seja, vou dar o meu melhor, com bom ânimo, vou animado. Provérbio 16:3, tem uma questão de fé aqui importante. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, todo o teu trabalho, e teus planos serão bem-sucedidos. Isso aqui é importante, Teixeira, que leva a gente, remete a gente à oração, né? Consagrar é você apresentar a Deus, Senhor, meu trabalho, minha vida financeira, meus colegas de trabalho, meu ambiente diário ali, Senhor, está consagrado a Ti, abençoa, guarda, traz paz, aumenta a minha fé. Ou seja, vai orando pelo seu ambiente de trabalho, consagra ao Senhor o que você faz, e a Bíblia diz que seus planos darão certo, serão bem-sucedidos. Se você parar para pensar, o profeta Daniel, ele trabalhava num ecossistema muito difícil, Babilônia. Babilônia, lugar de loucura, totalmente contra a palavra de Deus. E Daniel trabalhava nesse ambiente. Mas a Bíblia diz algo seguinte, algo que é o seguinte, que apesar dele estar ali, ele não se contaminava, Teixeirinha, com aquele lugar. Ou seja, ambiente influencia, mas não determina, porque Daniel estava ali, mas não se corrompeu. Ele não comia dos manjares do rei. Ele não se misturava com aquilo. Isso mostra que a fé, ela pode te proteger mesmo diante de um cenário que tenta te corromper. A fé pode te blindar mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de um cenário negativo no trabalho. Essa é a função da fé. Quer ver? Sinais que você tem uma fé viva no teu trabalho, no mercado de trabalho. Você é a mesma pessoa dentro e fora da empresa. Ou seja, você tem identidade. Você não é uma pessoa que finge ser alguém no trabalho, em casa você é outra, não, você tem identidade. Porque você é uma pessoa de fé. Então você não vive uma vida de mentira. Para quem já passou pelo método Destiny, um dos princípios milenários que eu ensino é o princípio da verdade. Não só falar, mas ser de verdade. Você toma decisões guiadas por princípios e não por pressão. Olha que importante isso. Trata todos com respeito, mesmo quando eles pensam diferente. E outra coisa, trata todos, ou seja, não é tratar a pessoa que está abaixo de você indiferentemente, de forma diferente, e o que está acima você tratar melhor porque está acima. Não, não. Você trata todos com respeito. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente tem que aprender a tratar todo mundo bem. Você tem coragem de dizer não para tudo aquilo que desonra a Deus. Ou seja, é meu trabalho, beleza. Mas se nesse ambiente tem alguma coisa que desonra a Deus, eu digo não. É meu trabalho, mas se começar piadinha aqui desses meus colegas de trabalho que vão desonrar a Deus ou que não tem a ver com meus valores, eu vou sair da rodinha. Eu vou sair dessa roda de piadas. Eu não vou ficar participando. Ou seja, você consegue ser um Daniel na Babilônia. Você consegue ser alguém que está ali, mas não participa daquilo. Está entendendo? E essa é a importância da fé. Que a fé é uma blindagem. E por último, olha só, sinais de que você tem uma fé viva no teu mercado de trabalho. Você vê seu trabalho como um lugar de missão e não como um lugar de remuneração apenas. É lógico que a gente precisa da remuneração, mas a gente vê ali também como uma missão. Senão, é só viver um dia atrás do outro. É chato. Tem que ver como um lugar de missão. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Eu estou aqui para fazer algo mais e a fé te impulsiona a isso. Eu queria orar com você, porque às sextas-feiras nós oramos. E a gente pede a bênção de Deus para o nosso final de semana e sobre nossos alunos que assistiram o Café com Destino da semana toda. Se você pode, feche seus olhos comigo e vamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos porque sem ti nada podemos fazer.
Abençoa-nos. Obrigado por essa semana estudando sobre ambientes de trabalho, sobre negócios, sobre tudo que temos que fazer para ter uma vida mais leve, Senhor, enquanto a eternidade não chega. Que o Café com Destino continue nos alimentando através da sabedoria milenar. Dá-nos um final de semana debaixo da Tua proteção, com alegria, felicidade, com aqueles que amamos. Que domingo possamos escutar uma palavra poderosa nesse canal de YouTube, no programa Boas Notícias, às 8 horas da manhã. Que possamos estar sensíveis para escutar a Tua palavra. Abre as portas para aqueles que querem estar na Conferência Destino, Senhor. Faz o impossível para que eles estejam lá. Nós te agradecemos, Senhor, por essa série que termina hoje e te agradecemos já pela semana que vem. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos de segunda a sexta aqui com vocês e você precisa estar acompanhando o Café com Destino e sempre compartilhando para todo mundo, mandando para todo mundo que existe o Café com Destino. Muita gente não sabe nem que existe essa escola de vida que é gratuita. Manda para todo mundo, encaminha, dá o seu like, não deixa de se inscrever nesse canal. Meninos, bom final de semana, Deus abençoe vocês. Vocês estão em casa. Obrigado por acompanhar-nos toda essa semana. Se você não assistiu segunda, terça, quarta, quinta, volta e assiste, maratona essa semana, porque vale a pena você aprender o que a gente ensinou, tá bom? Te vejo domingo no programa Boas Notícias, às 8 horas da manhã e segunda-feira, às 6h57 da manhã, no Café com Destino.